de João. Como nós comentamos na primeira e na segunda epístola, esta carta foi escrita pelo apóstolo João, um dos 12 apóstolos de Cristo, e ele se identifica como o presbítero, tanto se referindo à sua posição quanto à sua idade já avançada. Ele escreve por volta de 90 depois de Cristo para uma segunda geração de cristãos. Na carta anterior, nós estudamos que João escreveu para orientar os irmãos a não receber, não dar boas-vindas aos falsos mestres, que eram pregadores itinerantes, que se diziam missionários, que estavam andando de casa em casa, de igreja em igreja, espalhando mentiras acerca de Cristo, acerca das Escrituras, e João escreveu para dizer para ele, olha, não para eles, não recebem em suas casas, não recebem em suas igrejas, não sejam cúmplices desses homens. Agora, na terceira epístola, João ele escreve uma carta pessoal a um membro da igreja chamado Gaio para elogiá-lo, porque ele recebia esses missionários, hospedava esses missionários que eram homens que verdadeiramente levavam a mensagem do evangelho. Os líderes da igreja primitiva, eles viajavam de cidade em cidade, ajudando a estabelecer novas congregações, ensinando, discipulando. Então, eles dependiam da hospitalidade desses cristãos. E Gaio foi elogiado porque ele abria as portas da sua casa para receber esses verdadeiros homens de Deus. E ele escreve também para confrontar um outro membro da igreja chamado Diótrefes, que por causa da sua arrogância, ele não quis receber missionários em sua casa para não se associar com eles, porque ele se julgava superior. Então, o apóstolo João vai, nesta carta, mostrar que Gaio é um exemplo a ser seguido, mas Diótrefes não. Gaio e Demétrio aceitaram a verdade, e a palavra verdade vai aparecer pelo menos 7 vezes aqui nesta carta. Eles andavam na verdade, mas Diótrefes confiava no seu próprio conhecimento e rejeitava a autoridade do apóstolo João. E ele se tornou, então, um exemplo a não ser seguido. Terceira epístola de João, versos 1 e 2. O presbítero, aqui se referindo tanto à posição do apóstolo João quanto à sua idade já avançada, ao amado Gaio, seu destinatário, é desconhecido, não temos mais informações sobre ele, mas provavelmente um membro de uma igreja que João conhecia, a quem eu amo na verdade. Ele mais uma vez está mostrando que o que une o povo de Deus é a verdade, são os princípios da palavra de Deus. Verso 2, amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. O apóstolo João estava preocupado não só com a espiritualidade de Gaio, mas também com seu bem-estar físico e emocional. Verso 3, ele o elogia porque ele está corajosamente resistindo aos ensinamentos falsos espalhados por aqueles falsos mestres que andavam de casa em casa, de cidade em cidade, distorcendo a palavra de Deus. Ele diz: fiquei sobre modo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade, ou seja, você permanece na verdade. Ele o elogia por acolher os missionários que dependiam da hospitalidade desses irmãos para continuar viajando, pregando o evangelho, e verso de número 8 ele diz: portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Há uma diversidade linda no reino de Deus. Existem aqueles que têm uma chamada específica de ir de cidade em cidade, de estado em estado, ir de país em país, mas existem aqueles que têm uma chamada apenas local, vão desenvolver ministérios em sua própria geografia. Mas mesmo quando nós não nos deslocamos, nós podemos também cooperar
com aqueles que estão viajando, com aqueles que estão indo ao campo missionário. De que maneira? Acolhendo, recebendo, ajudando financeiramente estas pessoas. Alguns deixam tudo para trás, suas empresas, suas famílias, e vão atender a um chamado missionário. Saem das suas cidades e vão para outros continentes, às vezes para lugares difíceis, e eles estão indo lá, atrás daquelas almas. Mas aqueles que ficam, pode cooperar conforme o versículo de número 8, fazendo o quê? Tanto recebendo em suas casas, como ajudando financeiramente. Além de orar e pedir ao Senhor que abra as portas do Evangelho e que proteja esses missionários. Alguém diz, erroneamente, se você não pode ir, você pode orar. Se você não pode orar, você pode ofertar. Na verdade, nós podemos fazer as três coisas. Nós podemos ir, nós podemos orar e nós podemos contribuir. Talvez o ir não será fora do país, uma missão transcultural, mas nós podemos ir ao vizinho, nós podemos ir para os presídios, ir para as casas de recuperação, ir para as ruas e pregar o Evangelho. A chamada específica é para alguns, nem todos serão itinerantes, nem todos serão missionários transculturais, mas a chamada geral é para todos. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho é uma ordem dada para todos os cristãos. Versos 9, 10 e 11, o apóstolo João apresenta uma queixa contra Diótrefes, um outro membro da igreja que se recusava a relacionar com outros líderes espirituais, com esses missionários, e também João critica a sua atitude de caluniar os líderes, seu mau exemplo ao recusar receber qualquer ensinador, esses verdadeiros homens de Deus que estavam levando o Evangelho. Verso 9, o apóstolo João o descreve assim: gosta de exercer primazia entre eles, ou seja, era uma pessoa orgulhosa, soberba e insubmissa. O 11, amado, não imites o que é mal. Que possamos imitar Gaio com sua hospitalidade, com sua generosidade, mas lembrar de Diótrefes, que é um exemplo a não ser seguido. Verso 12, ele elogia também Demétrio, que é um defensor da verdade. Que nós possamos refletir sobre esses três personagens. Somos Demétrio, que defende a verdade, somos como Gaio, que cooperamos com a divulgação do Evangelho, ajudando pessoas que estão indo ao campo missionário, ou somos orgulhosos, soberbos, como Diótrefes, que se isolava, confiando no seu próprio conhecimento e rejeitando a autoridade dos homens de Deus.